Boa noite, meu nome é Laís. Hoje eu venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso e ele gira em torno do tema Pacote Anticrime, considerações acerca do Acordo de Não Persecução Penal e o Acordo de Não Persecução Civil no âmbito da improbidade administrativa. Antes de começar a discorrer sobre a pesquisa propriamente, é importante que eu pontue uma alteração recente na legislação de improbidade. Essa alteração legislativa mudou completamente o regramento formal que circunda o Acordo de Não Persecução Civil. Dessa forma, eu afirmo para você que todas as afirmações que eu fizer aqui hoje e que serão feitas através do trabalho escrito até o protocolo final serão totalmente harmônicas com a legislação vigente. Isso é, considerando toda a lacuna de jurisprudência, produção bibliográfica e legislativa propriamente sobre o tema. Bom, é de suma importância que nós possamos compreender e contextualizar os aspectos sociais, econômicos e históricos que circundam a sociedade, os cidadãos, para que nós possamos entender a finalidade da norma, a finalidade dos institutos e como aplicadores do direito, nós possamos utilizá-los e aplicá-los da melhor maneira possível, de forma a garantir a justiça social, de forma a garantir o bom funcionamento das instituições. Partindo desse pressuposto, e sabendo que os direitos de primeira geração valorizaram a individualidade, e a partir daí os direitos de segunda, terceira, quarta e seguintes gerações foram mais garantistas no sentido de garantir direitos fundamentais e até mesmo por alguns doutrinadores considerados como não fundamentais. Todo esse movimento causou, por consequência, uma sobrecarga das instituições públicas, que passaram a ter o papel de fiscalizar a garantia e o cumprimento de todos esses direitos, notadamente do Poder Judiciário. Aqui no Brasil, pode-se falar na criação, assim, no sentido antropológico, de uma cultura da sentença, onde, com o passar do tempo, houve um aumento imoderado da litigiosidade, onde diversos litígios de baixíssima complexidade até alta complexidade foram levados à porta do judiciário e em paralelo, a administração pública era escorada em práticas ineficientes, arcaicas e coronelistas. Compreendendo todo esse cenário que a sociedade brasileira encontrava no passado, nos anos 90 houve a famosa reforma administrativa, que dentre diversas alterações trouxe a implementação do princípio da eficiência. Daí foi possível que os aplicadores do direito pudessem analisar institutos já existentes e a implementação de futuros institutos sob uma nova ótica, sob a ótica do interesse público e da eficiência do serviço público propriamente. Daí, a partir dos anos 90, nós podemos presenciar a vinda de a introdução paulatina de institutos de consensualidade. E isso foi de suma importância para o bom andamento, para o andamento saudável e até para o não colapso do sistema judiciário, de forma a solucionar de forma mais rápida os litígios de menor complexidade e garantir que, pelo menos que de forma mínima, que o judiciário se atenha a questões um pouco mais complexas, tecnicamente falando. Bom, como exemplos de institutos, né, dessa introdução paulatina da consensualidade, nós temos os acordos de leniência, nós temos os termos de ajustamento de conduta nos âmbitos cíveis, né, esses.
Nós temos a introdução da obrigatoriedade no CPC, né, de audiência de conciliação. Nós temos na Lei 9.099 os acordos aí da transação penal, da suspensão condicional do processo, da composição civil, e isso já demonstra pra gente a transformação do sentido tanto social quanto institucional público. Em 2014, a Operação Lava Jato, como muitas pessoas conhecem, revelou um esquema intrínseco ao Estado de atos de improbidade, corrupção e crime organizado envolvendo grandes empresas e figuras importantes da administração pública. E tudo isso transformou o cenário social, transformou o cenário econômico e, com certeza, constitui um marco histórico na história do Brasil, em todos os sentidos, em diversos sentidos. E no jurídico não seria diferente. Nós podemos afirmar que o resultado da Operação Lava Jato impactou diretamente nas eleições presidenciais que vieram a seguir. E, após as eleições, um candidato eleito que levanta a pauta anticrime, anticorrupção e de impunidade, contra a impunidade, houve a implementação do pacote anticrime, que é uma lei que não só altera a lei penal propriamente, mas também diversas outras leis esparsas, daí inclusa a lei de improbidade administrativa. Daí eu abro um parênteses para falar sobre a improbidade. É importante pontuar que improbidade significa desonestidade, ao passo que probidade significa honestidade. Os atos de improbidade são os atos cometidos pelos funcionários públicos ou pelas pessoas que fazem às vezes desses funcionários, talvez um particular que preste um serviço público, que são ímprobos, que vão contra os princípios da administração, que causam prejuízo ao erário, por exemplo. E o poder constituinte, tanto originário quanto o legislativo que veio após, achou por bem e assertivamente que esses atos fossem punidos de uma forma mais severa, dada o impacto que ele tem na sociedade. Então, os atos de improbidade administrativa, eles podem ser punidos no âmbito civil, penal e administrativo. Posto isso, fechamos o parênteses e chegamos ao ponto dos acordos propriamente. O pacote anticrime instituiu o acordo de não persecução penal, no âmbito penal, e o acordo de não persecução civil, no âmbito da improbidade administrativa. Considerando que o mesmo ato pode constituir crime e ato ímprobo à administração, nós temos a possibilidade, que daí não encontramos nenhuma previsão expressa na lei que não permita a celebração de ambos os acordos para o mesmo fato, daí surge a margem para análise acerca da combinação de ambos os institutos. Numa primeira análise, numa percepção superficial, considerando a gravidade de um ato administrativo, a combinação desses institutos pode trazer uma sensação de impunidade, no sentido de a pessoa cometer um ato grave que causa impactos negativos significantes para a sociedade, vai fazer um acordo, pode fazer um acordo penal, pode fazer um acordo civil e não será punido, e não servirá de exemplo, coisas nesse sentido. Como exemplo disso, num plano concreto, imagine um funcionário público que tenha recebido alguma vantagem indevida para influir num ato relacionado ao exercício daquela função pública. Essa conduta, ela pode ser enquadrada tanto
no crime no crime de tráfico de influência, quanto nos atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e violação a princípios. Essa conduta que eu acabei de descrever é um exemplo do que daria margem para a celebração desses dois acordos. E daí, eu vou discorrer objetivamente, rapidamente, sobre o que a lei, de forma concreta, exige para a celebração desses institutos. Então, para que o indivíduo possa celebrar o acordo de não persecução penal, é preciso que o promotor entenda que o acordo é necessário à reprovação e à prevenção daquele crime. É preciso que aquela conduta no âmbito penal constitua crime com a pena mínima inferior a 4 anos, não envolva violência ou grave ameaça, não envolva contexto de violência doméstica contra a mulher. E o membro do Ministério Público, quando da celebração desse acordo, ele pode ajustar algumas condições, como prestação pecuniária, reparação do dano e diversas outras condições que a lei deixa aberta ao membro do Ministério Público para celebrar. Trata-se ambos de acordos formais, ou seja, eles exigem um documento escrito, assinado pelas partes, pelo defensor do investigado, pelo promotor e posteriormente homologado por um juiz, pelo magistrado competente. No âmbito do acordo de não persecução civil, é possível que de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o membro do Ministério Público ele possa celebrar esse acordo civil para esse mesmo caso, esse mesmo fato de improbidade administrativa, que também constitui crime. O acordo de não persecução civil ele tem que ter minimamente o ressarcimento integral do dano e a reversão para a pessoa jurídica lesada, ou seja, para o ente público, para o órgão ou para a empresa pública lesada, de qualquer tipo de vantagem que possa ter beneficiado aquela pessoa. Sendo assim, e considerando que o agente, né, esse investigado, ele tem que ser ouvido, esse acordo tem que ser homologado, esse acordo é negociado, ambos os promotores que integram essa negociação, eles podem conversar e convergir para celebrar acordos que sejam alinhados entre si, e a negativa na celebração desse acordo permite revisão pelo órgão superior do Ministério Público. Tudo isso são requisitos objetivos e garantias subjetivas que possibilitam. Então, do ponto de vista técnico, formal, jurídico, é plenamente possível que se celebre ambos os acordos. Agora, também, sob um ponto de vista ético, filosófico, hermenêutico, o próprio legislador impôs alguns requisitos subjetivos. Então, quando o legislador coloca que o acordo vai ser celebrado quando ele for suficiente à reprovação da conduta, ou conforme as circunstâncias do caso concreto, é dizer que aquela conduta, aquele ato somente vai poder ser abarcado por qualquer um desses acordos se no plano concreto ele cumprir esses requisitos objetivos. Daí o legislador dá margem para o aplicador do direito, seja ele representante de uma instituição lesada, seja ele membro do Ministério Público ou até mesmo um advogado, de analisar no caso concreto se os institutos vão ser necessários a isso. Não caberia um acordo de não persecução civil e penal combinado, por exemplo, para uma empresa que já não tem um histórico bom
com a administração pública, por exemplo, com uma empresa que já é investigada em diversos processos de improbidade administrativa da mesma natureza. Então, no mesmo paralelo, uma empresa que nunca errou, que nunca cometeu um ato de improbidade, não seria justo que aquele empreendedor